Olá pessoas, bem-vindos ao canal Dimensão do Caos, e hoje eu vou gravar um vídeo que é meio esquisito pelo simples fato de que eu nunca pensei que Pot of Extravagance fosse considerada uma carta problemática. Você provavelmente nunca pensou Pot of Extravagance como uma carta problemática, mas o OCG viu ela como uma carta problemática. E por mais que o OCG seja uma completa piada de formato dentre banice, dentre os próprios eventos, é uma completa piada, é um meme o formato deles. Dentre muitas coisas, eu acho até curioso essa decisão deles na última banice de meio que nerfar o Pot of Extravagance. Eu já explico um pouco mais de como eles nerfaram depois, porque você não viu o Pot of Extravagance na última banice deles, mas eles nerfaram a carta, tá bom? E eu acho interessante e não acho que, por mais que o OCG sempre faça decisões imbecis, eu não acho que essa seja a mais questionável dessa banice. Quer dizer, tem muita coisa para questionar nessa banice, mas eu até consigo entender a lógica. E hoje eu vou explicar por que Pot of Extravagance pode ser uma carta problemática. Então, antes de mais nada, eu tenho que explicar o efeito de Pot of Extravagance, porque eu vou falar dela todo o vídeo, então eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é explicar o efeito da carta. Então, durante a main phase 1 você pode banir 3 cartas face down do seu extra deck, ou 6 cartas face down do seu extra deck, você que escolhe, aleatoriamente, aliás, e esse é o custo, e depois você compra uma carta se você baniu 3 face down, ou 2 cartas se você baniu 6 face down. E você só pode ativar um Pot of Extravagance no começo do no turno. E eu acho que eu já falei isso antes, mas você só pode ativar Pot of Extravagance no começo da main phase 1. Eu meio que me sinto obrigado a ler o texto da carta, a explicar o texto da carta pelo simples fato de que eu vou falar dela o vídeo inteiro. Por mais que eu acho que a maioria das pessoas já sabe o que o Pot of Extravagance faz. Então, essa é uma carta bem interessante por causa que ela ajuda principalmente decks lentos, porque decks lentos são sinônimos a decks que não usam extra deck. Porque se o seu deck não usa o extra deck em 2020, provavelmente ele é mais lento que os outros, sejamos bem honestos. É muito difícil você ter um deck focado em um deck que seja altamente explosivo e rápido e tudo mais. E alguns bons exemplos de decks lentos, principalmente considerando o formato do ECG, seriam Subterror e Altergeist, dois decks que são bem metas lá e que sempre são populares. Se eu não me engano, o Hidden City tá semi-limitado, limitado lá. Então, são decks absurdamente populares por um grande período de tempo. Parece que todo formato o OCG tenta fazer alguma coisa com esses decks. Eu não sei porque eles têm tanta fascinação assim com esse tipo de deck, mas eles adoram Subterror, eles adoram Altergeist. E, obviamente, esses são decks lentos, mas com a chegada do Dragon of Red Eyes e de outras cartas, esses decks meio que, por mais que eles ainda sejam lentos, eles adquirem uma nova win condition degenerada aleatória, que, tá, você tá jogando Subterror, provavelmente a sua win condition principal são os monstros Subterror, mas como o Subterror consegue abusar do Dragon of Red Eyes, meio que você tem essa win condition aleatória que, sabe, alguns jogos vai te ganhar desmerecidamente porque se você simplesmente teve a oportunidade de pôr um Dragon of Red Eyes, uma carta absolutamente ignorante. A mesma coisa com o Altergeist. E esses provavelmente não são coisas que você quer ter no jogo. Se você tem a oportunidade de executar essa estratégia, você simplesmente ganha de graça, porque o oponente vai ter que dedicar um monte de recurso lidando com a estratégia principal, que ele não vai ter recurso para lidar com essa estratégia secundária que vence por si só. A última banice do OCG, ela fez algo um tanto curioso. Ela limitou cartas de extra deck. Cartas de extra deck que a maioria dos decks não usam múltiplas cópias, pelo simples motivo de que você usa uma cópia e pronto, você não precisa de múltiplas cópias. O jogo não vai durar o bastante para você precisar das múltiplas cópias. Ou o seu extra deck, outros espaços de extra deck são mais importantes do que as múltiplas cópias de Dragon of Red Eyes, ou do que Vert Anaconda. Mas o OCG, ele limitou 3 cartas dessas, é o próprio Dragon of Red Eyes que, sabe, tinha um deck de Dragon of Red Eyes Turbo no OCG, então esse daqui é um hit pro Extravagance e pro próprio deck de Dragon of Red Eyes. Eles limitaram a Vert Anaconda e eles limitaram o Link Cross, que, pra quem não sabe, é um Link 1
que você faz em cima de qualquer Link 2 ou maior. E aí, quando ele é invocado, você cria tokens conforme o Link Rating do Monster Link que você usou como material dele. Sim, bem absurdo. Tá certo que esses não podem ser usados para invocação Link, mas é tão fácil burlar isso. Linkuriboh, por exemplo, cara, Linkuriboh é uma excelente carta para burlar umas 500 cartas geradoras de token. É bizarro, mas Linkuriboh eu acho que é uma carta extremamente problemática desde o momento que foi criada por simplesmente burlar a mecânica de token. Mas Linkuriboh consegue fazer isso. Você tem Synchros, obviamente, a carta é excelente para invocar Synchros. Needle Fiber vira um Synchro 5 de uma carta só. E você também tem fusões de contato genéricas como Trishula, Dragon of Ice Imprisonment, que às vezes você também pode usar. Então é bem fácil você burlar as condições do Link Cross. Mas acima de tudo, ele é um Link 1, e Links 1 eles têm a principal função de ser essencialmente uma Foolish Burial indireta. Eles enviam o monstro do seu campo para o cemitério por causa que é mais importante você ter o efeito de cemitério do que o efeito de campo deles. E adivinha só, Hexia tem um efeito de cemitério. Todo monstro Altergeist tem um efeito de cemitério. Eu não entendo, mas por algum motivo um deck de trap, todo monstro tem efeito de cemitério. Vai entender. Então a Hexia tem um efeito de cemitério que quando ela vai pro cemitério ela adiciona uma carta Altergeist. E então você simplesmente faz o Link Cross em cima da Hexia, você gera uns tokens, quem se importa com os tokens, eles são apenas, sabe, corpos no campo para bloquear ataques a esse ponto. E aí você usa... você ativa o efeito da Hexia, busca uma carta Altergeist, então no CG o Altergeist é bem mais opressivo, ele consegue fazer campos bem mais fortes, o que é bem interessante. E se eu não me engano os tokens podem ser usados para Link Summon, só que no turno seguinte, então se você não conseguir quebrar o campo de Altergeist, o que, sejamos bem honestos, é bem provável que não, por causa que o cara vai passar com a Call of the Haunted deles, vai reviver a Hexia, vai ativar a Multifaker. Olha só, 2 negações já aí. O cara provavelmente não vai conseguir passar por isso, então no turno seguinte você faz ainda mais jogadas, é absurdo o deck ter a possibilidade de fazer isso. E, como eu disse, esses decks usam Pot of Extravagance, então a Konami simplesmente limitou essas cartas como uma maneira de desincentivar o uso do Pot of Extravagance nesses decks. Não que eu acho que eles vão completamente parar de usar. Eu ainda acho que Dragon of Red Eyes vai ser usado no Guru Control, pelo simples fato de que o Guru Control já usa 3 Red Eyes Insight. Mesmo com a Red Eyes Fusion limitada, eles ainda podem usar 3 Red Eyes Insight, porque eles não são dependentes da Normal, eles simplesmente setam, e com a Hidden City eles podem burlar a condição da Red Eyes Fusion de que você não pode dar Normal do monstro. Você simplesmente vai setar o Guru, ativar a Hidden City, flipar o Guru, então olha só, não deu em nada. Então o Subterror tem uma sinergia, ele não se importa com a condição da Red Eyes Fusion, porque se o Guru Control ele começar com Pot of Extravagance e Red Eyes Fusion, Red Eyes Insight, ele provavelmente vai dar Red Eyes Fusion primeiro, ele vai priorizar essa carta por causa que, novamente, é uma win condition aleatória desmerecida, que simplesmente ganha o jogo aleatoriamente algumas vezes, sem você merecer. Então... obviamente eles vão priorizar o Dragon of Red Eyes e no turno seguinte eu dou o Pot of Extravagance. Quem se importa com as 2 compras quando eu tenho esse bicho que não pode ser algo, não pode ser destruído, nega coisa, dá burn, destrói carta, enfim, quem que se importa? A Vert Anaconda eu também não falei muito dela, mas a Vert Anaconda é uma excelente carta para também você dar mais consistência para esses decks de Dragon of Red Eyes. E também, novamente, como o Subterror e o Altergeist não usam tanto o Extra Deck, quando eles usam, eles podem ter acesso à Vert Anaconda para ainda dar mais consistência e acesso ao Dragon of Red Eyes. Então, outra coisa também, apesar de que eu acho que a limitação da Vert Anaconda foi bem menos impactante que a do Link Cross ou até mesmo do Dragon of Red Eyes. Ainda acho que o Altergeist vai usar Link Cross, quer dizer, não tem motivo do Altergeist não usar Link Cross no CG. Ele provavelmente não vai mais usar o Dragon of Red Eyes, mas ainda vai usar Link Cross, então se você não baniu o Link Cross e está jogando no CG, parabéns, você vai se sentir absolutamente frustrado, por causa que o Altergeist vai continuar fazendo aquele campo absurdo. Então, pessoalmente eu gostaria muito mais que eles simplesmente tivessem hitado esses decks diretamente, hitado o Guru Control, hitado o Altergeist, mas eles não fizeram isso, então eles simplesmente hitaram as cartas de suporte do deck. Ok, eu dei um monte de contexto e tudo mais,
Mas o que o Pod of Dragons tem tudo a ver com isso? Eu acho que foi importante eu dar o contexto dos decks que vamos... São decks que não querem jogar o jogo, certo? Decks como Guru, Altergeist, são decks que usam múltiplos floodgates, eles ficam upando negação, ninguém gosta desses decks. Então, são decks extremamente frustrantes de se enfrentar, e não são decks que a gente diz que são... Uau, que interativo! Porque não são. São decks que lupam negação todo turno, é frustrante. Esse tipo de deck, que eu vou chamar como deck que não quer jogar o jogo, normalmente são decks que a player base odeia. A player base não gosta desse tipo de deck, por razões óbvias. E já existia uma carta de compra antigamente que ajudava esse tipo de deck, que era a Card of Demise. A Card of Demise, sim, ela tinha mais restrições. E sim, menos decks podiam usar, mas também ela era mais forte, ela comprava 3 em vez de 2. E os decks que usavam Card of Demise eu acho que no geral eram bem piores, porque o Pod of Extravagance ainda ajuda uns decks que eu acho que absolutamente ninguém tem problema, como, sei lá, Generator, Witchcrafter, Dragon Maid, ninguém tem problema com esses decks. O Card of Demise simplesmente ajudava nenhum deck que... Não existia deck que as pessoas gostavam que usava Card of Demise. Ajudava o Draco, ajudava Burn, e era basicamente isso. Ninguém gosta desses decks. Até mesmo os decks ruins que usavam Card of Demise as pessoas não gostam, como Gravekeeper, porque Gravekeeper é essencialmente um True Draco. É um True Draco bem piorado, mas é a mesma coisa. O estilo de jogo é igual. Sabe, Necrovalley, Turbo, Lupa Negação, é a mesma coisa, é o mesmo deck. E as pessoas não gostam disso, tanto que Card of Demise eventualmente foi limitada, tanto no TCG quanto no CG, pelo menos eu tenho quase certeza que foi limitado no CG também. Talvez esteja semi-limitado lá, e não limitado, mas... por mais que a Konami do TCG tenha demorado um tempão pra entender que True Draco era o deck mais odiado do jogo, eles pelo menos viram o erro que eles fizeram e limitaram Card of Demise, limitaram Diagram, e ok, excelente. Mas o Pod of Extravagance, por mais que ele seja uma carta bem mais fraca, ele ainda ajuda esse tipo de deck. Novamente, qualquer deck que consegue usar Card of Demise também consegue usar Pod of Extravagance. O True Draco só não usa Pod of Extravagance porque eles têm a Monarch's Erupt, e eles não querem tirar a Monarch's Erupt. Mas tirando isso, qualquer deck que pode usar Card of Demise consegue usar Pod of Extravagance, porque Card of Demise tem a restrição de que você não pode dar Special, e você descarta a mão na end phase. O Pod of Extravagance tem menos restrições. Ele ainda te deixa usar Special, ele bane cartas do extra deck, então os decks que não vão dar Special com a Card of Demise também não vão usar o extra deck, certo? Parece meio lógico. E tá, a carta só pode ser ativada no começo da main phase 1, mas isso é o de menos. No geral, novamente, por mais que eu acho que a Pod of Extravagance ajuda mais decks bacanas, e principalmente quando esses decks eles usam múltiplas one-offs, que foi por isso que o Pod of Extravagance foi criado, para ser usado em decks que usam múltiplas one-offs e são extremamente lentos. Esses decks não querem usar three-offs de nenhuma dessas cartas, porque elas não são boas o bastante, mas elas são requerimentos da engine, então você precisa usar múltiplas cópias, mas você não quer comprar elas. E os decks são inconsistentes, e não tem carta de compra para ajudar esse deck. Por exemplo, tinha um tempo que eu joguei de Weather Panther, é um deck que eu gosto bastante, e esse é um deck que não tinha nenhuma carta de compra, ele atendia essas categorias que eu falei, usava múltiplos one-offs, você tinha que usar eles, você não queria usar 3, eles não eram bônus de comprar, mas não tinha carta de compra. Então, eu acho legal você suportar esse tipo de deck, principalmente que era muito frustrante você ver decks que já eram rápidos, tendo ainda mais cartas de compra para suportar esses decks. Sabe, decks como Dinossauro, Sky Striker, esses não são decks que precisam de cartas de compra acima de tudo que eles já têm. Eles já têm muita carta de busca e ainda você dá uma carta de compra, então é absolutamente frustrante. Eu entendo essa perspectiva, mas talvez o Pod of Extravagance não seja a maneira correta de você suportar esses decks. Porque no fim das contas, ela ainda suporta decks como Guru Control, ainda suporta Altergeist, ainda suporta o Burn e tudo mais, e novamente, não são decks que as pessoas gostam, não são decks que querem jogar o jogo, eles simplesmente ficam passando com um monte de Floodgate,
E eu nunca pensei que cartas iriam ter sido limitadas por causa do uso do Pot of Extravagance, para desincentivar o uso do Pot of Extravagance. E se isso continuar, eu não acho impossível o Pot of Extravagance merecer um hit na banlist. É estranho, porque a gente já teve 3 cartas numa banlist só que foram essencialmente limitadas por culpa de uma única outra carta. E quando isso acontece, normalmente é porque a Konami está tentando desviar, tentando evitar hitar aquela carta específica. Needle Fiber é um excelente exemplo no próprio OCG. Tem uns 500 tuners horríveis. Cara, Globe Bulb tá banido. O Steam the Cloak tá banido. Cara, Steam the Cloak! Sejamos honestos, Steam the Cloak está banido. Essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. E essas cartas estarem banidas é um absurdo. Mas elas têm que estar banidas porque o Needle Fiber existe. Então eles têm que enfraquecer o Needle Fiber pelo custo de outras cartas. O Pot of Extravagance meio que parece a mesma coisa. Me parece um precedente para o futuro. E eu acho que a gente tem que ficar de olho e manter no nosso subconsciente que, cara, essa carta talvez seja problemática, por mais que ela não pareça. Pra mim é absolutamente esquisito, porque eu tô esse vídeo inteiro, por 15 minutos, 20 minutos, insinuando que a carta é problemática, sendo que, pra minha cabeça, isso nunca foi o caso. Mas eu consigo entender a lógica. Pelo menos disso eu consigo entender a lógica da banlist do CG. As outras cartas eu sei lá, a banlist deles é horrível. Mas pelo menos isso eu consigo entender. Eu tenho isso na cabeça de vocês, eu não tenho uma resposta concreta nesse vídeo. Se vocês querem saber, eu não posso simplesmente dizer, Pot of Extravagance é um problema, ponto. Eu não tenho uma resposta concreta, isso só vai ser visto com o tempo. Mas acho interessante a gente deixar na cabeça isso.